aprendizagem e desenvolvimento. Esse vai ser o tema da nossa palestra. Como o ser humano passa de um estado de dependência total, no qual ele se encontra ao nascer, até um nível de capacidades intelectuais que lhe permitem assimilar teorias científicas mais sofisticadas produzidas pela ciência, é uma pergunta que Piaget tenta responder. E tentou responder durante toda a sua pesquisa. Piaget, para responder essas questões, ele se baseia em alguns princípios. Primeiro, a representação que a pessoa faz da realidade depende dos instrumentos lógicos que ela tem à sua disposição. Para quê? Para interpretar essa realidade. Porque a interpretação que ela faz, a representação social que ela faz dessa realidade, depende desses instrumentos. Esses instrumentos lógicos, que são as operações da lógica, não são programados, não se encontram no genoma, nem mesmo a título de programa. O que nós herdamos dos nossos pais, enquanto espécie humana, é a possibilidade orgânica de construir esses instrumentos, que constituem a nossa inteligência. Então, vejam bem, não há nada pré-determinado. A única coisa que nós herdamos é a possibilidade de vir a ser inteligente. Coisa que o elefante não tem, o macaco não tem, né? Guardando as devidas proporções e aquilo que a gente entende, eu estou me referindo à inteligência humana. Esta construção é fruto de uma reestruturação que se perpetua pelas trocas que estabelecemos com o meio, tanto físico como humano. Então, essa construção também não é explicada pelas aquisições que nós vamos fazendo durante a nossa vida. Ela é, então, vamos dizer, resultado da nossa da interação do sujeito e o meio. E, a partir dessas trocas que se estabelecem, a inteligência, os instrumentos lógicos vão ser construídos. E o que acontece? Então, é por isso que a teoria de Piaget é uma teoria denominada interacionista. Por quê? Nem o meio desempenha um papel fundamental, nem a herança desempenha um papel fundamental. Mas, sim, aquilo que explica a evolução, o progresso, é a interação. Piaget diz, todo conhecimento é, assim, uma consequência natural de um funcionamento intelectual considerado segundo esses três princípios. Aí, a gente explica o que é o desenvolvimento, né? É um processo por meio do qual as estruturas da inteligência se constroem a partir das trocas com o meio. Não é só, não somente as estruturas se constroem, mas o indivíduo vai construir também a sua afetividade, a sua moralidade e vai se desenvolver fisicamente. E cada um desses níveis aí representa um estágio de equilíbrio superior que possibilita uma adaptação cada vez mais eficaz às solicitações do meio. Bom, essa adaptação nunca é passiva. Ela resulta da assimilação dos dados às estruturas
mentais do sujeito ou aos esquemas motores do sujeito no período sensório-motor. E são, então, as estruturas específicas para conhecer que ele dispõe no decorrer da sua vida. Cada etapa do processo de desenvolvimento supõe também uma acomodação, ou seja, uma mudança nas estruturas, aquilo que faz, né, uma perturbação que aparece na situação do conhecimento, uma perturbação ser superada. Quando o sujeito encontra uma contradição ou um conflito cognitivo que lhe impede de assimilar o objeto, ele modifica a sua estrutura, as suas estruturas, pelo processo de acomodação, e, então, a partir desta acomodação, muitas vezes, uma nova etapa aparece. Cada etapa, o período se caracteriza por condutas que refletem essas estruturas de pensamento que o sujeito possui. Então, conversando com uma criança de 6, 7 anos de idade, nós conseguimos perceber, né, o raciocínio que ela usa para compreender o mundo. O meu netinho disse assim: eu tenho 4 anos, amanhã eu vou fazer 5, eu vou ficar com 9 anos. Né? Então, este é o modo que eles raciocinam. Só para citar um exemplo, porque calculem quantos a gente tem. Agora, o que acontece? Acontece que o professor precisa entender isso. Como um aluninho de uma escola, ele tinha uma porção de gravetos e ele pôs fogo nos gravetos. Né? E, de repente, aquele fogo que ele pôs se tornou uma labareda. Então, ele dizia, não fui eu que fiz esse fogo, eu pus um foguinho. Esse fogão que está aí, não fui eu que pus. Ele não estava querendo se livrar da culpa, ele apenas manifestava a sua maneira de raciocinar, de interpretar essa realidade. Bom, o desenvolvimento intelectual, então, resulta de um processo de equilibração, né? E essa possibilidade de autorregulação, de equilibração, é uma capacidade com a qual nós nascemos. Nós não nascemos com as estruturas prontas, mas nós nascemos com a possibilidade de construí-las. E é o processo de equilibração que permite, que explica essa construção. Então, nós temos fatores endógenos, que são as possibilidades orgânicas, a herança genética, e fatores exógenos, que influem no desenvolvimento. E as solicitações do meio, né, os fatores exógenos. O que acontece no caso da assimilação? Ela comporta um objeto externo sem o qual não há conhecimento. E um sujeito cuja atividade estruturante, né, engendra o conhecimento. Dizendo isso, nós podemos afirmar também que o sujeito não conhece o objeto tal qual ele é, mas sim como as suas estruturas o permitem. Damos um exemplo de uma criança que, aos 6 meses de idade, ela pega uma caneta, ela morde, ela chacoalha, ela chupa a caneta, né?
mas ela nunca vai tentar escrever com a caneta. Então, na medida em que ela cresce, ela vai atribuindo outros significados. E esses significados que ela atribui são significados de como usar aquele objeto. Ela vai compreendendo o uso do objeto. A assimilação pode ser deformante, né? O que é uma assimilação deformante? Eu dei exemplo de duas para vocês na história do foguinho e fogão e na história da idade, né? A criança não vê o mundo como nós vemos. Ela interpreta essa realidade a seu modo. E é isso que prova para mim o construtivismo piagetiano, né? Sem que ninguém ensine essa criança. Ela vai interpretando os dados da natureza, das relações sociais e vai construindo as suas explicações. Aqui nós temos um exemplo, né? Nunca ninguém viu as árvores nas montanhas nessa posição, não é verdade? No entanto, se nós pedirmos para a criança mais nova, né, que desenhe uma montanha e as árvores sobre ela, ela vai desenhar inicialmente nessa posição. O que significa isso para a teoria? Olha, é uma prova do que Piaget diz a respeito da cópia da realidade. Porque se o conhecimento fosse uma cópia da realidade, a criança desenharia a realidade tal qual ela é. A mesma coisa acontece com a questão da horizontalidade da água. Se eu pego uma jarra, uma vasilha, e peço para ela que desenhe a água e a vasilha esteja nessa posição vertical, ela desenha assim. Se eu inverto a vasilha e peço para ela desenhar a água, ela vai desenhar assim. Ora, a garrafa, né, uma jarra cuja água fique paralela à borda, ela nunca viu. Mas é assim que ela concebe, né? A mesma coisa, a mesma coisa. Quer dizer, a criança que representa a horizontalidade da água assim é uma criança que ainda não tem as suas operações lógicas construídas. No processo de adaptação intervêm as regulações endógenas do sujeito. E Piaget diferencia como o processo do desenvolvimento e o processo de aquisição de comportamentos específicos através da aprendizagem. E ele diz que o desenvolvimento não pode ser reduzido a uma soma de comportamentos aprendidos, de habilidades aprendidas, porque a própria lógica, ou melhor, a própria aprendizagem está sujeita às leis da lógica. O termo aprendizagem está restrito às aquisições em função da experiência. Então, vejam bem, que se desenvolvem durante um tempo em que o sujeito repete respostas paralelamente. E a repetição de sequências externas, como o condicionamento, ou o sujeito descobre uma resposta repetitiva usando as sequências regulares geradas por um dispositivo, sem ter que estruturá-las ou reorganizá-las por meio de uma atividade construtiva e gradativa. O que significa isso? Trocando em miúdos.
né? É aquilo que nós ensinamos para as nossas crianças, eu mesma fiz isso durante muito tempo, né? Que o que aconteceu em 7 de setembro? E as crianças diziam, o Brasil ficou independente de Portugal, sem saber o que era independente, sem saber o que era Brasil e tampouco sem saber o que era Portugal. Bom, o processo do desenvolvimento é algo espontâneo, é aquilo que acontece apesar da escola. Mas é importante ouvir o que Piaget fala, quando ele responsabiliza a educação, a escola principalmente, né? Quando ele fala do direito à educação, que o direito à educação não é apenas o direito de frequentar a escola, mas é encontrar nessa escola tudo o que a criança, o adolescente precisa para construir as operações da lógica e uma consciência moral desperta. Outra coisa, ele deixa claro, que a função da escola não é, de maneira nenhuma, transmitir o conhecimento que a humanidade construiu. Ele diz que uma das funções da escola é essa, a transmissão do conhecimento até hoje construído pela humanidade. Mas a escola tem outras funções, a de desenvolver o pensamento, a desenvolver a moralidade, a criar situações para que essa criança aprenda a se relacionar com os outros e aprenda a lidar, administrar com a sua própria afetividade. A aprendizagem, então, é provocada por situações externas. E a aprendizagem e o desenvolvimento constituem duas fontes distintas de aquisição do conhecimento. Temos conhecimento, como, por exemplo, a noção de conservação, a noção de espaço, a noção de tempo, a noção de classificação, a noção de movimento, né? A noção de deslocamento dos corpos, que somente são adquiridas como resultado do processo de desenvolvimento. Não adianta querer ensinar as crianças com relação a nenhum desses conteúdos. Bom, de um lado, a aprendizagem só se realiza quando a assimilação ativa, a qual implica a existência de estruturas anteriores capazes de incorporar o dado a ser aprendido. E de outra, a aprendizagem interfere no desenvolvimento. Ela é um dos fatores do desenvolvimento, mas não explica o desenvolvimento, né? Ela atua nesse processo como condição necessária e não suficiente. Então, a construção das estruturas não pode ser explicada pela aprendizagem. Se a aprendizagem implica a existência de estruturas anteriores e essas estruturas se constroem durante o processo de desenvolvimento, isso significa, então, que a aprendizagem depende do desenvolvimento e não o contrário. O Piaget diz assim, isso é bom não se trata de negar a importância da aprendizagem, mas sim admitir, como Piaget afirma, que qualquer alimento intelectual não pode ser indiferentemente bom para todas as idades. É necessário considerar os interesses, as necessidades e os instrumentos cognitivos de cada estágio. Eu trouxe aqui para vocês uma poesia feita por uma mãe piagetiana que
tinha que fazer numa escola uma palestra sobre Piaget. E como ela tinha pouco tempo para falar, ela resolveu fazer uma poesia. Então, nessa poesia, ela diz como deve ser uma escola que pretende inspirar a sua didática na teoria de Piaget. Para Sara, Raquel, Lia e para todas as crianças como vocês. Eu queria uma escola que cultivasse a curiosidade e a alegria de aprender, que é em vocês natural. Eu queria uma escola que educasse seu corpo e seus movimentos, que lhes ensinasse esportes e práticas de vida saudáveis, que possibilitasse seu crescimento físico, sadio, normal. Eu queria uma escola que lhes ensinasse tudo sobre a natureza, o ar, a matéria, as plantas, os animais, seu próprio corpo, Deus. Mas que ensinasse, primeiro pela observação, pela descoberta, pela experimentação, e que dessas coisas lhes ensinasse não só a conhecer, como também a aceitar, a amar e preservar. Eu queria uma escola que lhes ensinasse tudo sobre a nossa história e a nossa terra, de uma maneira viva, atuante, questionadora, pela ótica do povo e não pela dominante. Queria ver vocês respeitando nossas tradições, nossos velhos, nossos costumes, valorizando nossa cultura e tudo que faz parte da vida de nossa gente. Eu queria uma escola que orientasse vocês a pesquisarem e conhecerem melhor a vida de seus avós, de seus bisavós, de seus ancestrais, imigrantes, de sua comunidade, e que ajudasse vocês a preservarem de tudo isso a memória. Eu queria uma escola que ensinasse vocês a usarem bem a nossa língua, a pensarem e a se expressarem com clareza e objetividade. Queria uma escola que ensinasse vocês a amarem nossa literatura e nossa poesia. Que lindo ver vocês já agora interessadas em Monteiro Lobato e Manuel Bandeira. Espero que sua escola lhes possibilite conhecer muito mais um dia Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Caetano, Gil e Chico, e que vocês ficassem, e que faça vocês ficarem ansiosas por devorarem todos os nossos escritores e poetas, de antigamente e de agora. Tomara que a gramática venha livre, leve e solta enquanto vocês são crianças, e entrem com tudo quando vocês forem capazes de abstração, aos 12, 13 anos, não antes, só nessa hora. Eu queria uma escola que lhes ensinasse a pensar, raciocinar, procurar soluções. Queria uma escola que, desde cedo, usasse materiais concretos para que vocês pudessem ir formando corretamente os conceitos matemáticos, os conceitos de números, as operações, somar, subtrair, multiplicar, dividir, usando blocos lógicos, réguas de Cuisinier. Não precisam ser comprados, que sejam feitos por vocês, mesmo por vocês mesmos, com a orientação de seus professores, usando palitos, tampinhas, pedrinhas, só porcariinhas, fazendo vocês aprenderem brincando e vivendo as situações do cotidiano, pesando, medindo, comprando, lucrando, perdendo e ganhando. Oh, meu Deus! Deus que livre vocês de uma escola em que tenho que copiar pontos. Deus que livre vocês de decorar sem entender nomes, datas, fatos,
fórmulas, enunciados gramaticais. Deus que livre vocês de aceitarem conhecimentos prontos, mediocremente embalados nos livros didáticos, descartáveis, comerciais, superficiais, descomprometidos, que distorcem as verdades. Deus que livre vocês de ficarem passivos, ouvindo, repetindo, repetindo, com a única finalidade de passar de ano. Deus que livre vocês de aprenderem métodos de dissimulação e de autoenganação. Eu queria uma escola que também desenvolvesse a sensibilidade que vocês já têm para apreciar o que é bonito e eterno. Eu queria uma escola que desenvolvesse os seus meios de autoexpressão e sua criatividade tão vital, que lhes desse múltiplos meios de vocês expressarem cada sentimento, cada drama, cada emoção, que vocês aprendessem a transformar e a criar, que vocês aprendessem a respeitar a madeira, a cortiça, o papel, a tinta, o pincel, a tesoura, o tecido, a caixa, o objeto imprestável. Eu queria uma escola que ensinasse vocês a conviver assim, aqui em cima, mas que tudo fosse matéria-prima em cada mão para exercer esse dom divino da recriação. Eu queria uma escola que ensinasse vocês a conviver, a cooperar, a respeitar, esperar, saber viver numa comunidade, em união. Uma escola em que eu também pudesse ir com seu pai, com os outros pais e professores, para aprender e para participar com vocês do seu processo de crescimento, aprendizagem e humanização. E antes que eu me esqueça, Deus que livre vocês de um professor incompetente, descontente, desumano, irritado e mal preparado. E que no tempo de vocês o Estado assuma a sua verdadeira função, que invista no bem-estar para o povo, emprego, saúde e educação. Maria Tereza Del Preto.